deu uma esfriada aí, né? Que não chegou o inverno, graças a Deus, né? De vez em quando o pessoal reclama, né? Que esfriou demais, tem gente que não gosta, mas faz parte do nosso tempo. Deus criou assim e a palavra de Deus diz que tudo que Deus fez é bom. Então, graças a Deus pelo frio também, que tem a sua serventia. Quero me apresentar aqui, acho que talvez uma boa parte já me conheça. Meu nome é Fábio. Estou, né, nesse ano ainda como coordenador do grupo de oração, né, coordenando a renovação carismática lá no meu grupo, lá no Bom Pastor no centro e também aqui na cidade, né. E estamos avançando nesse nosso seminário de dons, na quarta etapa hoje do seminário de dons. Terminamos hoje o seminário de dons, semana que vem começamos a perseverança, tá bom? Então nós reduzimos um pouco o seminário de dons e assim reduzimos um pouco a perseverança, porque se for assim muito... Então esse processo formativo, né, que a gente está tendo agora, dentro da renovação ele é assim, ele começa com o seminário de vida no Espírito Santo ou o retiro de experiência e oração. É aconselhável que se faça os dois. Aí nós partimos para o seminário de dons. Aí nós partimos para a perseverança e para o chamado módulo base, né? Então é um processo formativo bem longo, isso para quem se identifica com a renovação carismática católica e quer trabalhar na igreja através da renovação carismática católica. Nós falamos assim, a renovação carismática ela não é a única forma que você tem de trabalhar na igreja, mas é uma das formas que nós temos de servir a Deus através da igreja, por meio da renovação carismática. Então a renovação ela exige esse processo formativo da gente. Claro, esse processo formativo não quer dizer que depois que a gente terminar a gente está sabendo tudo. Não, a gente está sabendo o mínimo. Porque aprender sobre Deus, alguns teólogos, gente, dizem que talvez mesmo na eternidade a gente nunca conheça talvez plenamente como Deus é. Nunca conheça tudo que Deus é. Porque Deus é muito grande, Deus é muito vasto. Quando a gente compara Deus com o oceano, nós estamos empobrecendo Deus. O oceano a gente não vê o final, né? Mas Deus também não. Então Deus é muito grande. Deus é imenso, né? O livro do profeta Naum vai dizer, né, que as nuvens do céu são as poeiras do pé de Deus. Ou seja, Deus é muito grande. Bem, nós estávamos estudando, gente. Então nós estávamos estudando até na semana passada. Foi passado para nós, né, nós dividimos esse seminário de dons em 4 etapas. Então, que são os chamados dons efusos e os dons infusos. O que são dons efusos? Dons efusos são aqueles dons que você estava estudando até semana passada, né, que são os dons que provêm a nós e que vêm a nós através da efusão do Espírito Santo, ou aquilo que nós costumamos dizer batismo no Espírito Santo. Sempre é bom a gente comentar isso, né? O bispo Dom Alberto Taveira, que é o bispo de Palmas, capital do Tocantins, ele é o bispo que assessora a renovação carismática católica no Brasil. E Dom Alberto, numa entrevista que ele fez no programa do professor Felipe Aquino, ele falou assim que não é errado usar essa expressão batismo no Espírito. Só que assim, quando a gente fala batismo no Espírito, nós não estamos nos referindo a um novo batismo, tá bom? Nós estamos nos referindo a retomar a graça do batismo sacramental que nós tivemos, a maioria quando criança. Então é isso. Mas o documento 54, que é um documento que fala que é a orientação dos bispos do Brasil com relação à renovação, ele fala de vez em quando até para a gente, dependendo do momento, para a gente evitar até a expressão batismo no Espírito, para não gerar uma certa confusão, talvez com quem não é muito habituado com o tema. Então a gente fala batismo no Espírito, efusão do Espírito Santo, tá bom? É quando aquele processo que a gente faz, que de vez em quando chega
oitava etapa do seminário, que o pessoal impõe as mãos e começa a rezar e tem o dom de línguas. É aquele processo, né? Muitas vezes não é necessário ter a imposição de mãos para ter a efusão do Espírito Santo, tá bom? Não é necessário. Claro que com a imposição de mãos esse processo ocorre mais facilmente, mas Deus não precisa de fazer a imposição de mãos para derramar o seu Espírito Santo sobre alguém. Tanto que no Pentecostes, né, que nós comemoramos ontem na igreja cristiana também, né? Tanto que no Pentecostes, né, que são a festa da colheita, que era para os judeus, e para nós, a Igreja Católica, é a festa da colheita do Espírito Santo, que começou a colher pessoas para a igreja, para o reino dos céus. Na festa de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos sem ninguém colocar a mão. E ali foi o nascimento da igreja. Santo Agostinho usa essa expressão, né, que Pentecostes é a festa de aniversário da igreja, porque ali nasceu a igreja. Tinha a igreja clero, que eram os 120 que estavam lá no Senado, e reuniu mais uns 3.000 pessoas que foram tocadas pela pregação de Pedro, que se voltaram à fé. E foram 3.000 batismos naquele dia. Então, quando nós falamos dons efusos, são os dons da efusão do Espírito Santo, que são os carismas. Então vocês viram, né, na primeira etapa desse seminário de dons, vocês viram sobre os dons revelação, aliás, dons de inspiração, desculpe, né, que é o dom de línguas, o dom da profecia e o dom da interpretação de línguas, que veio o Jonathan aqui falar para vocês, se não me engano, né? Falar sobre esses dons, né? O dom de línguas, que talvez é o carisma mais comum, né? Vem da palavra caris, que significa graça, que Deus nos dá gratuitamente. Na segunda etapa foi falado para vocês sobre os dons revelação, que é a palavra de sabedoria, a palavra de ciência e discernimento, que foi o seu Reinaldo que veio, né? Os dons revelação, o mais conhecido é a palavra de ciência, que o pessoal costuma dizer que é a chamada palavra de ciência, é uma palavra de conhecimento, mas que o pessoal chama de revelação de cura, né? Geralmente o pessoal nosso conhece mais por isso, como revelação de cura. O dom da palavra de ciência é Deus quem revela à pessoa alguma coisa que Ele está fazendo no meio do povo, tá bom? Por que Deus revela isso? Por que Deus faz isso, gente? Não sei, para falar a verdade para vocês, depende de cada um, mas eu acredito que Deus faça isso para tentar fisgar o coração nosso, né? Eu lembro a primeira vez que foi falada uma palavra de ciência para mim. Então foi no ano de 1994 que o então coordenador nosso diocesano, ele se chamava Jatir Tonini, né, e a Lídia, a esposa dele, eles vieram pregar um seminário de vida no Espírito Santo aqui em Prudentópolis. Eles eram de Guarapuava, o Ironi estava junto nessa, o Jorginho, mais um pessoal que começou a renovação aí na diocese, e assim, eu tinha mais ou menos em torno de 14 anos na época, e o Jatir, assim, quando ele com o dom Deus dando para ele o dom da palavra de ciência, ele quando olhou para mim, ele falou: olha, esse aqui vai ser, né, músico, vai ser pregador e músico. Eu tinha vergonha de dizer presente na hora da aula, para falar a verdade para vocês, sabe? E não tocava nada, né? Não sabia tocar nada, nenhum instrumento, nada. E a partir daquilo ali eu tomei posse daquilo, né? No primeiro dia do seminário. E realmente Deus colocou, Deus fez se cumprir essa palavra. Ou seja, Deus já estava olhando para frente. E a Lídia, a mulher dele, numa outra etapa do seminário, ela também lá, ela começou a rezar para mim, mas no meio da pregação, né? Não foi momentos em que todo mundo fechou o olho, não, foi no meio da pregação. Ela estava falando sobre os dons, e ela falou assim: olha, o Senhor está curando você de um trauma que você tem de incêndio. Gente, eu morria de medo de incêndio, sabe? Eu via um incêndio naquela época, hoje não é tão comum, mas né, mais uns 20 anos atrás tinha as chamadas épocas das queimadas, né, que o pessoal colocava fogo na lavoura, né? Acho que hoje não está tão comum, né, isso.
mas aí quem é um pouquinho mais antigo lembra. Então eu via aquele fogo lá, naquele coisa lá, eu ficava com medo daquele fogo, achava que aquele fogo ia se alastrar para tudo que é parte, sabe? E realmente Deus tirou esse medo de mim, né? Deus voltou lá na raiz, né, disso, e Deus curou naquele momento de oração. Mas é uma palavra de conhecimento, ela não sabia isso, eu nunca tinha falado isso para ela. Então, dons revelação. Na semana passada foi falado para vocês sobre dons sinais. O que são os dons sinais? Dons sinais é o dom da fé, o dom de cura e o dom de milagres, que foi comentado com vocês, que veio a Ozzy. Hoje a Ozzy está fazendo esse ensino lá na cidade, né? Nós fazemos assim, nós fazemos primeiro o ensino aqui, depois lá na cidade. Na semana que vem eu estou lá na cidade na segunda-feira. Então, os dons sinais, a fé, a cura e os milagres. E sempre lembrando que quem realiza a cura, que quem faz o milagre é Deus. Não é o pregador, não é a pessoa que reza pela cura. Deus pode até usar dessa pessoa, Deus pode até usar da pessoa que está rezando e vai usar aquela pessoa, mas quanto maior o grau de santidade daquela pessoa, talvez maior sejam as graças que sejam recebidas. Quanto mais amigo de Deus a pessoa for, mais Deus vai ouvi-lo. Então por que muita gente, por exemplo, a gente, claro, fala assim, a pessoa não tem que ir atrás, o mais importante não é a gente ir atrás da cura que Deus tem para nos dar, mas o mais importante é a gente ir atrás do Deus que é capaz de nos curar. E Deus também usa isso para trazer as pessoas, né, para trazer as pessoas para a igreja. E esse é o sinal de Deus. O sinal de Deus ao longo da história da humanidade são o que, gente? São os milagres, são as curas. Se nós pegarmos, gente, da ciência, ela tem 10, eu não vou lembrar os 10 agora aqui para vocês, mas a ciência ela tem 10 grandes milagres que ela não consegue explicar. E todos esses milagres aconteceram aonde? Dentro da igreja católica. Veja que coisa bonita. Nenhuma outra igreja aconteceu. Dentro da igreja católica, Deus nos dá um sinal, é a prova de Deus na história, né? Dizendo assim: olha, essa é a minha igreja. Nós temos mais de 2.000 corpos de santos incorruptos. Não é corpo mumificado que nem tinha lá do Egito Antigo, né? As múmias fica feio, né? Fica tipo sei lá, um charque, né? Uma carne salgada lá, né? Fica horrorosa. Não é aquilo, não. É como se a pessoa estivesse dormindo, esperando o dia da ressurreição. Nós temos mais de 120 milagres eucarísticos confirmados. Nós temos o sangue de São Januário. Esses milagres eucarísticos, muitos deles se transformaram em carne e sangue. E tem um detalhe: eles continuam carne e sangue, exposto ao tempo, como se fosse tirado agora de uma pessoa. Então isso são os sinais de Deus ao longo da história, né? Deus, ele traz a sua marca, e a sua marca está dentro da igreja católica. Dentro da igreja católica, essa assinatura de Deus na história, dizendo: essa é a minha igreja. Temos o manto de Nossa Senhora de Guadalupe, que é algo extraordinário de se analisar, né? O manto de Nossa Senhora de Guadalupe é um manto, por exemplo, que nenhum dos pigmentos que fez a pintura existe no planeta. Os cientistas começam a estudar e ficam sem dizer o que é isso, né? Da onde que veio isso? Então, o sudário de Turim, mesma coisa, né? Os cientistas começam a estudar o sudário, são milagres, são o que são sinais de Deus na história. Então nós chamamos esses dons, fé, cura e milagres, de dons sinais. Todos esses dons são chamados de dons da efusão do Espírito Santo, ou dons efusos. Aonde que se encontram esses dons efusos que se fala? Qual é o texto referência que nós temos disso na Bíblia? É a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que vocês estavam estudando, e também primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, que fala de como usar esses dons na Assembleia. São Paulo instrui a comunidade de Corinto.
Hoje nós não vamos falar desses dons do Espírito Santo, né? Eu fiz aqui uma introdução, uma recapitulação rapidinho, né? O que nós vamos comentar hoje? Vou falar hoje para vocês sobre os chamados dons de santificação, ou dons infusos. O que são os dons infusos, meus irmãos? Os dons infusos são aqueles 7 dons que geralmente a igreja, as pessoas que fazem a decoração da igreja, elas relembram no dia de Pentecostes, né? Que é o dom da sabedoria, o dom do entendimento, o dom do conselho, o dom da fortaleza, o dom da piedade, o dom da ciência e o dom do temor de Deus, que são esses 7 dons. Aonde que está na Bíblia que fala desses 7 dons? Nós temos 3 listas bíblicas de dons. Aliás, nós temos uma lista bíblica que fala sobre os dons infusos, que é assim, pouquinhos versículos. Nós temos uma outra lista que fala dos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5. Nós temos a lista que fala dos dons carismáticos, que está lá em 1 Coríntios 12. Mas aonde na Bíblia que fala dos dons infusos? Então os dons infusos, quero que vocês peguem a primeira passagem, se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 11. Bíblia Ave Maria 954. Isaías 11. Vamos ler do 1 ao 4. É mais o versículo 2, tá bom? Mais do 1 ao 4. Diz assim: Isaías 11, do 1 ao 4. O reino do Messias. Um renovo sairá do tronco de Jessé, e um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de prudência e de coragem, ou fortaleza. Prudência também o conselho, Espírito de ciência e do temor ao Senhor. Sua alegria se encontrará no temor ao Senhor. Aqui nós temos a piedade. Ele não julgará pelas aparências e não decidirá pelo que ouvir dizer, mas julgará os fracos com equidade, fará justiça aos pobres da terra, ferirá o homem impetuoso com uma sentença de sua boca, e com o sopro dos seus lábios fará morrer o ímpio. Palavra do Senhor. Gente, quando a gente fala de dons infusos, os dons infusos, eles também são chamados de dons de santificação. Dons de santificação. Os carismas que nós estávamos estudando até esses dias, Deus ele dá para a gente gratuitamente. Gratuitamente Deus nos dá o carismas. Por exemplo, eu sei que Deus já me usou, por exemplo, eu rezo em línguas. Deus já me deu palavra de profecia. Não é sempre que a gente tem palavra de profecia, mas Deus já me usou com a palavra de profecia. O Senhor já me usou com o dom da ciência, da palavra de ciência, com o dom da palavra de sabedoria, com o dom do discernimento. Eu sei que esses carismas vieram, Deus me deu esses carismas, mas eu reconheço, eu sei que Deus, por exemplo, não me deu o dom de cura, nem o dom de milagres. Eu não tenho esses dons. Eu já rezei por pessoas e essas pessoas foram curadas, mas eu sei que não fui eu, sabe? Eu sei que não fui eu que curei a pessoa de forma nenhuma. Eu sei que Deus pode ter usado da minha oração para realizar a cura da pessoa, mas eu sei que eu não tenho esse carisma. É diferente, por exemplo, de uma pessoa. Quem foi no cenáculo ontem, diocesano? Estava bom?
Então, por exemplo, diferente que nem a pessoa do ironia. O ironia, ele tem o dom de cura. Deus realiza curas e milagres através dele, mas não é ele que cura, é Deus que age através dele. Esses dons, gente, eles nos são dados gratuitamente por Deus. De uma hora para outra a gente pode receber. A gente pede para Deus e Deus, se for da vontade de Deus, Ele vai nos dar. Os dons infusos, eles não são assim. Os dons infusos a gente tem que, ao contrário dos carismas que Deus pode nos dar a qualquer momento, os dons infusos a gente tem que ir pedindo muito para Deus, para a gente obtê-los, que são os dons de santificação. Sabe, os dons de santificação, ou seja, o que esses dons de santificação eles fazem em nós, gente? Eles vão restaurar em nós a graça original que nós temos. Por exemplo, quando nós nascemos, por culpa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, houve algo conosco chamado de pecado original, que nós herdamos dos nossos pais, né? E o pecado original é essa herança que veio dos nossos primeiros pais, mas o pecado original, ele nos, digamos assim, é como se fosse uma deformidade, não da criação de Deus, mas uma deformidade do ser humano, que procurou se desviar de Deus. E quando a gente recebe o sacramento do batismo, a gente volta a nos tornarmos filhos de Deus, e pelo sacramento do batismo o Senhor nos dá a força de recebermos, de termos esses dons infusos. Só que nós precisamos pedi-los, nós precisamos exercitá-los. E exercitá-los em que sentido? No sentido de pedir para Deus, no sentido de fazerem eles florescerem na nossa vida. Os dons carismáticos não são sinais de santidade numa pessoa. Sabiam disso? Claro que quanto mais santa uma pessoa for, melhor Deus vai usar aquela pessoa com os dons carismáticos. Padre Pio tinha um dom de milagres maravilhoso, mas santo, Deus usava muito ele. Agora, os dons infusos não. Uma pessoa que tem os dons infusos, gente, o dom infuso, esses 7 dons do Espírito Santo, eles são sinais visíveis da santidade daquela pessoa, de como aquela pessoa está buscando as coisas de Deus. Por exemplo, né, o que nos diz a palavra de Deus? Se nós pegarmos, por exemplo, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 22. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 22. Se alguém achou aí, pode dizer a página, fazendo um favor. 1455. Hã? 1455. 1455. Diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna. Tá bom? Agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo por fruto a santidade. Ou seja, a santidade, gente, São Bernardo de Claraval, ele vai dizer assim, que santidade é a medida pela qual a esposa responde com amor ao dom do esposo. Existe um mistério dentro da nossa alma, que é assim, que nós sabemos que Jesus é o divino esposo e que a igreja é a sua esposa, e que a nossa alma, ela tem algo esponsal a Jesus, em comparação, né? Que nós, igreja, nós estamos unidos a Jesus. E qual é a resposta nossa? Qual é a melhor resposta que a gente tem que dar a Jesus?
dessa união que nós temos. Como que a gente demonstra realmente que nós amamos o Senhor? É vivendo em santidade. E viver em santidade é o que os dons infusos eles vêm nos trazer. Eu vou assim meditar, vou tentar meditar com vocês assim meio que brevemente cada um desses dons. Então o primeiro dom, o dom da sabedoria. Quem quiser anotar, né, que está com o caderninho aí, fica à vontade, tá bom, gente? Primeiro dom, o dom da sabedoria. Gente, a sabedoria, antes de falar assim da sabedoria, eu quero pegar com vocês uma passagem bíblica. Para cada um desses dons nós vamos pegar pelo menos uma passagem bíblica, tá bom? Para a gente ver o que a palavra mesmo diz. Peguem lá em Tiago 3, carta de São Paulo aos Tiago, capítulo 3, versículo 17. Na Bíblia Ave Maria, lá no finalzinho, página 1541 da Bíblia Ave Maria. Tiago 3, versículo 17. Um dos últimos livros da Bíblia, né? Diz assim: a sabedoria, porém, que vem de cima, é primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade nem fingimento. Como que é esse dom da sabedoria de Deus? É assim como está nos dizendo essa passagem, que a sabedoria de Deus, ela é primeiramente pura, ela não é maculada, ela não tem mancha. A sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria pura. Diz assim, depois pacífica, ou seja, ela procura a paz, condescendente, conciliadora, ou seja, ela serve para unir, cheia de misericórdia e de bons frutos. Então, o material que nos traz, assim, que fala do dom da sabedoria, ele diz assim, gente, que a sabedoria é o dom que faz o cristão perceber, intuir e gostar das coisas espirituais, dá gosto espiritual pelas coisas de Deus, dá sabor espiritual para viver com o Senhor, e impulsiona a fazer o que é bom, amar. Então essa sabedoria que vem de Deus, o que ela faz com a gente, qual é o resultado que ela traz no nosso coração? Por exemplo, é eu escolher aquilo que vem do alto, é eu escolher aquilo que vem de cima. Então a sabedoria, veja, é uma questão de santidade. Veja que todos os dons aqui que a gente vai falar, eles estão relacionados à questão da santidade. Então eu estar ligado, né? Eu estar pelo dom da sabedoria, eu tendo o dom da sabedoria, eu vou me decidir pelas coisas do céu. Isso se torna sábio, né? Faz a pessoa se tornar sábia, sensato, né? Eu tenho que escolher hoje, né? Hoje eu tenho, vamos dizer assim, eu posso ver um filme, ou nesse tempo que eu tenho de ver um filme, eu posso talvez ler um bom livro que fala sobre as coisas espirituais. O que eu vou fazer? Se eu escolho ler o livro, um bom livro, se eu escolho a oração, eu estou sendo uma pessoa sábia. A sabedoria de Deus, ela está sendo brotada dentro de mim. Eu estou escolhendo aquilo que vem de cima. Um dos frutos da sabedoria que dizem é a questão do amor à igreja. O amor à igreja. Por quê, gente? Veja, o catecismo da Igreja Católica, que eu falo bastante dele, né? Ele é o documento referência, como disse São João Paulo II, para a nossa fé.
Mas o catecismo da Igreja Católica tem uma parte do catecismo que ele fala assim: por que Deus criou o ser humano? Por que Deus criou o ser humano? Deus criou o ser humano como um transbordamento de amor. Mas Deus criou o ser humano para que o ser humano também ficasse próximo de Deus. Porque Deus ama a sua criação. Deus, ele nos ama de forma inimaginável por nós. Por isso que dói tanto o coração de Deus quando a gente se afasta dele. Só que o ser humano, gente, o que o ser humano fez ao longo da história? O ser humano se afastou de Deus. E por onde que o ser humano ele volta para Deus? É por meio da igreja, ou seja, por meio de Jesus Cristo, cabeça da igreja, mas nós fazemos parte do corpo da igreja. Ou seja, eu tenho um amor pelas coisas que vêm do alto. Então é sabedoria, um amor pela igreja. Outra coisa, gente, essa sabedoria que fala na palavra de Deus, esse dom da sabedoria, não é a sabedoria intelectual, tá bom? Não é uma sabedoria que a gente pega vendo os livros, achando as coisas nos livros, achando as coisas nos estudos. Não é essa sabedoria, mas é uma sabedoria fruto do Espírito Santo, é uma sabedoria dom do Espírito Santo. Ela é diferente, ela nos faz perceber aquilo que é do céu, nos faz perceber aquilo que é de Deus. Então é nesse sentido. Muito bem, o segundo dom, entendimento ou inteligência, tá bom? A palavra de Deus vai falar dele. Eu quero pegar com vocês uma passagem para a gente entender um pouco melhor esse dom aqui. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 45. Finalzinho do Evangelho de Lucas, o último capítulo, lá na passagem que fala dos discípulos de Emaús. Aliás, um pouquinho depois dos discípulos de Emaús. Na verdade é a continuação, né? Sabe o que acontece aqui em Lucas 24? Jesus morre na sexta-feira santa, quando os discípulos de Jesus o que os discípulos de Jesus fazem? Os discípulos de Jesus, alguns guardar o corpo do Senhor. No sábado eles não podiam fazer viagens longas, então eles esperam o domingo para poder viajar. E aí eles saem tristes, né? Ali diz que estavam, no caso, um deles se chamava Cleofas e o outro não fala o nome, né, desses discípulos de Jesus, os discípulos de Emaús, mas é fácil a gente deduzir quem que era o outro discípulo. Quem que era o outro discípulo? Gente, provavelmente a mulher de Cleofas. Diz isso na Bíblia? Aqui nessa passagem não fala que era ela, mas lá quando está Maria e João aos pés da cruz, diz que tinha 3 Marias, né? Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria de Cleofas. Então provavelmente era a esposa de Cleofas, junto com Cleofas, que estavam voltando de Jerusalém para Emaús, dava mais ou menos uns 12 quilômetros. Eles estavam vindo tristes, cabisbaixos, e de repente aparece um homem no meio deles, né? Nós sabemos bem essa história, e ele começou a falar das coisas do Antigo Testamento, dizendo que era necessário que tudo isso acontecesse. E eles vão caminhando, tanto que parece que passa rápido a viagem daí. E assim que eles chegam na casa, o que aconteceu? Aconteceu que eles foram fazer a fração do pão, e quando aquele homem partiu o pão, eles conheceram que era o Senhor. E aí eles voltaram correndo tudo, né? De Emaús para Jerusalém para contar aos discípulos. E quando eles chegam em Jerusalém, que eles começam a falar para os discípulos
que Jesus tinha ressuscitado. Jesus aparece no meio dos discípulos, do nada. Então é a continuação da história. Mas veja o que diz o versículo 45. Diz assim: abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras. Quem que abriu o Espírito? Jesus. Isso, gente, para nós é o dom do entendimento, ou dom da inteligência, ok? É isso que ele faz na gente. Veja a definição que traz a apostila. Ele diz assim: olha, a Sagrada Escritura tem um sentido espiritual. Foi o que aconteceu com os discípulos de Emaús. Dá-nos a graça de entender as verdades reveladas sem que se revele seu mistério. Faz-nos ver o que é divino sob a aparência do que é material. Torna-se claro que no visível se oculta o invisível. Ilumina e aumenta a nossa fé. Mas eu achei muito importante isso, né? Que passamos a entender mais a Sagrada Escritura em seu sentido espiritual. Ok? O que é o problema muitas vezes de muita gente que lê a Bíblia hoje? Que a pessoa não lê no sentido espiritual. Você vai ler a palavra de Deus, você vai ler algum livro de igreja e você não lê no sentido espiritual. Você lê a Bíblia no sentido histórico. Tudo bem, ela tem um sentido histórico? Tem. Mas a Bíblia, antes do sentido histórico, ela tem um sentido espiritual. Claro que analisar de todas as formas é importante, porque faz com que a gente compreenda melhor. Mas o dom do entendimento, ele nos dá, ele revela a nós esse sentido espiritual da palavra de Deus. E essa plena revelação a gente tem por meio da igreja católica. Existe, gente, no Concílio Vaticano II, foi escrita uma constituição dogmática chamada Dei Verbum. O que é o Dei Verbum? Constituição dogmática Dei Verbum significa o verbo de Deus. E sobre o que fala o Dei Verbum? Fala sobre a questão da leitura, fala sobre a questão da Bíblia, como que a gente tem que fazer para entender a Bíblia. E o Dei Verbum diz assim, que antes de nós lermos as Escrituras, é preciso que a gente reze. A Bíblia é o único livro que a gente lê, se a gente quiser, com o autor do lado, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande autor da Bíblia. O Espírito Santo inspirou homens santos ao longo dos tempos para compor a palavra de Deus. Então é do Espírito Santo que a gente pega esse entendimento, essa inteligência, para a gente entender com clareza o que a palavra de Deus está nos dizendo. Ótimo, gente, o dom do entendimento, o dom da sabedoria, o entendimento, ótimo para quem aí se sente chamado ao ministério de pregação, pedir esse dom. Pedir o dom do entendimento, da inteligência. Por quê, gente? Porque Deus, se for da vontade de Deus, Deus vai dar. E Deus quer derramar o Espírito Santo sobre nós. Jesus falou isso de forma muito clara. Quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Vamos para o próximo, gente. O terceiro dom é o dom da prudência ou o dom do conselho. Vamos pegar uma passagem. Eu falei que nós íamos pegar uma passagem para cada dom. Pegar lá no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 12, lá no meio da Bíblia. Provérbios 27, versículo 12. O livro dos Provérbios vem logo depois do livro dos Salmos. 810. Obrigado, irmão. 810. Dom da prudência ou dom do conselho. Página 810 na Bíblia de Maria, Provérbios 27, versículo 12. Diz assim: o homem prudente
percebe o mal e se põe a salvo. Os imprudentes passam adiante e aguentam o peso. Veja, o homem prudente percebe o mal e se põe a salvo. É o dom da prudência. Os imprudentes passam adiante e aguentam o peso. Aqui, gente, nós temos um detalhe, né? Porque o que é o dom da prudência, o dom do conselho? O dom do conselho, primeiramente a prudência e daí o conselho, é aquela medida da ação acertada que a gente faz. Eu faço uma ação, mas tento fazer essa ação de uma forma correta. É aquela perguntinha que a gente diz assim: o que Jesus faria nessa situação? Sabe? Eu estou diante de uma situação na minha vida, na minha família. De vez em quando, a vontade que a gente tem, né, gente? A vontade que a gente tem quando alguém xinga a gente, e isso eu falo assim, é difícil de vez em quando a gente segurar. A vontade que a gente tem, se alguém, por exemplo, vem pra gente falando, ou gritando, ou falando alguma coisa, a vontade que a gente tem é de erguer para 6, né, que nem diz na gíria popular, e já sair xingando junto, né? Não sei o que lá, não sei o que lá, né? Mas a pergunta aqui: o que Jesus faria nessa situação? Sabe? A pessoa que faz isso, ela tem o dom, ela está buscando o dom da prudência. E por que prudência ou conselho? Porque você pode aconselhar outras pessoas também a fazer a mesma coisa. Eu lembro assim, por exemplo, hoje o pessoal briga muito por causa da questão de trânsito, né? E xinga e não sei o que lá, e ninguém respeita muitas vezes, né? Eu lembro uma vez assim que passou, eu não lembro onde que nós estávamos, e passou um carro rápido do nosso lado e foi costurando, e nós lá dentro do carro, né? Eu e meus irmãos, nós já começamos, né? Não sei o que lá, e já teceram os elogios, né? Não convém comentar aqui com vocês, né? Começamos a dizer um monte de coisa para a pessoa que estava acelerada. E a minha mãe falou assim: ó filho, não julgue. Você não sabe o que tem a pessoa que está dentro desse carro. Você não sabe se tem uma pessoa que está passando, que está doente ali, que estão tentando levar para o hospital. Ó, prudência. Então a gente não sabe da situação alheia. Então é questão de ser prudente, né? O que Jesus faria nessa situação? Muito pelo contrário, se a pessoa está em necessidade, você colocar ela em oração. Claro, pode ser que não seja isso, mas como disse Jesus, sede tardios em julgar, tá bom? E daí a gente serve também, gente, para a gente discernir o que é certo, o que é errado, leva-nos a viver sob a orientação do Espírito Santo. Então é isso que faz, né, esse dom. Diz aqui o material, a apostila, né? Dai-nos saber o que convém dizer, o que convém fazer em diversas circunstâncias da vida. E novamente, o que ele nos mostra a santidade da pessoa. O dom carismático não nos mostra a santidade da pessoa. Deus pode usar uma pessoa sem ela ser propriamente santa, mas uma pessoa que ela demonstra os dons infusos, essa pessoa ela está demonstrando santidade, tá bom? Nesse sentido, uma pessoa que reza em línguas não quer dizer que essa pessoa seja santa. Pode ser que ela esteja buscando santidade, mas uma pessoa que demonstra dom da sabedoria, dom do entendimento, dom do conselho, dom da prudência, essa pessoa ela está mostrando frutos de santidade. É nesse sentido que eu queria falar para vocês. Quarto dom: ciência ou conhecimento. Ciência ou conhecimento. Quero, assim como nós estamos fazendo com os outros dons, quero que vocês peguem uma passagem lá na carta de São Paulo aos Colossenses. Vamos nós voltar à Bíblia. Isso aqui é estudo, gente, tá bom? É estudo bíblico, ele não é bem pregação, tá bom? O estudo bíblico é diferente, a gente vai e vem na Bíblia. A pregação dá uma chamada de atenção na gente, né? Colossenses, capítulo 1, versículo 9b. Na Bíblia Ave Maria, página
1507. Aliás, vamos ver o 9 inteiro, né? E esse dom aqui da ciência, o que é, gente? É eu saber aquilo que Deus quer. Sabe, muitas vezes hoje em dia, pode ficar com essa passagem aqui aberta, nós já vamos fazer a leitura dela, mas hoje tem muita gente que fala assim, que fala como se fosse a vontade de Deus, né? Ah, Deus me inspirou isso. Meu irmão, será que muitas vezes tudo que a gente pensa, tem ideia, veio de Deus realmente? Né? É essa pergunta que se faz. Por exemplo, a pessoa estava trabalhando, né? Ela estava trabalhando, tinha um trabalho que ela não ganhava muita coisa, assim, ganhava, dava para se manter tudo isso. E daí ela começou a vir na igreja e apareceu um trabalho para essa pessoa à noite, para ela trabalhar à noite. E daí ela começou a trabalhar à noite porque ela precisava de dinheiro e ela deixou de vir na igreja. Será que foi Deus que deu esse trabalho para a pessoa? O que é mais importante? A pessoa ter dinheiro ou a pessoa buscar a salvação? Moisés Rocha, que pregou para nós o Kairos no passado, assim, ele fala: você que trabalhava de dia e que você rezou e Deus deu um emprego lá e você quis ganhar mais dinheiro e começou a trabalhar à noite, ele fala assim, você começou a trabalhar à noite porque começou a trabalhar à noite, você se desviou das coisas de Deus, quem mandou esse emprego para você foi o capeta, não foi Deus. Porque as coisas de Deus não nos tiram do caminho de Deus. Tem gente que começa a rezar pedindo namorado, né? Os mais jovens lá, ah, eu quero um namorado, quero uma namorada, tá? Né? Começa a namorar e não vem na igreja porque tem que ir no namorado. Mandou esse namorado para você, foi o diabo, não foi Deus. Tá bom? Quando é que Deus ele vai levar você para a igreja junto? Ele vai levar para a igreja, vocês vão junto para a igreja, né? Então, essa questão, gente. Veja o que diz aqui essa passagem, versículo 9. Por isso também nós, desde o dia em que soubemos, não cessamos de orar por vós. E aqui que começa São Paulo a falar. E pedir a Deus para que vos conceda pleno conhecimento da sua vontade, perfeita sabedoria e penetração espiritual. Pleno conhecimento da vontade de Deus. Gente, nós temos que ter bem claro na nossa mente que Deus ele quer a nossa santificação, que Deus quer que a gente vá morar no céu. Sabe o que eu acho muito engraçado hoje em dia na igreja? Tem muita gente que vai na igreja para resolver os seus problemas do dia a dia. Ah, eu não estou ganhando muito bem, então não quero ir na igreja. Ah, estou doente, quero que Deus vá me curar. E muitas vezes a gente não percebe que algumas coisas, tudo que acontece na nossa vida, Deus permite que aconteça. E por que Deus permite que aconteça, gente? Para que a gente volte para o céu. Mas será que aquela doença, será que aquela dor, será que aquela provação que eu estou passando não é algo que Deus permitiu que acontecesse para que eu me voltasse mais para Ele? Eu ultimamente ando agradecendo muito a Deus pelas dificuldades que eu tenho na minha vida, pelas dores que aparecem. Essa noite eu praticamente não dormi, né? Meu piazinho lá estava com a respiração pesada, assim, cada 15 minutos ele acordava, chorava, e depois começou a dar umas dores. Era 4h30 da manhã, nós estávamos lá acordado, eu e a mulher. Eu estava agradecendo a Deus por aquilo, né? Dizendo a Deus obrigado, porque eu sabia que Ele tinha um propósito divino naquilo. Eu conhecia o propósito divino? Não. Mas estava ali, né? Hoje nós estávamos num posto de saúde lá. Eu estava louvando a Deus por estarmos no posto de saúde. Tem gente que se desespera. Mas veja, meu irmão, se for para você passar a tua vida inteira numa mordomia muito grande, será? Veja, analisa essa questão aqui.
O que será que Deus quer para você? Que você passe a tua vida inteira numa mordomia e quando você morrer você vai para o inferno? Ou que você passe a tua vida inteira tendo dificuldades, mas que essas dificuldades te conduzam para Deus e te conduzam para o céu? Qual que você acha que dessas realidades Deus vai escolher para você? A segunda. Então entende bem, a carne, gente, a carne, a vontade da nossa carne, ela é terrível, ela nos puxa para o inferno, né? A vontade da carne, ela nos puxa para o inferno. A gente tem que ter esses momentos, eu digo para você, eu tenho que ser assim, tá bom? Não sei com vocês, mas eu tenho que ser assim. Quando Deus me puxa nesses momentos, eu agradeço a Deus por isso, porque eu vejo o amor de Deus nisso, não vejo castigo. Hoje muita gente quer ir na igreja e quer receber graça, para quê? Eu vou lá para tentar endireitar minha vida na igreja. Claro, Deus vai endireitar a vida, claro que Deus vai, mas o principal, meu irmão, vai na igreja para se salvar, vai na igreja para buscar a tua salvação. Então veja o que diz aqui: o dom da ciência permite ao homem perceber e sentir, através da natureza e dos acontecimentos do dia a dia, aquilo que estávamos falando, a presença e a linguagem de Deus. A gente tem que acreditar naquilo que a fé é o crer naquilo que não se vê. Leva-nos a reconhecer Deus como Criador de todas as coisas e a valorização da criação de Deus. Pelo dom da ciência, não nos fascinamos pelas coisas criadas, mas voltamos inteiramente para o Criador. A criação, ela é linda, ela é maravilhosa, mas eu sei que Deus fez isso. Tem gente, muita gente hoje que estuda a criação, gente. Tem alguns cientistas que estudam a criação, mas que são ateus. Estudam o corpo humano, é maravilhoso o corpo humano, as funções do corpo humano. Estudam os astros e não acreditam em Deus, né? E acredito que muitas vezes isso tudo veio de uma explosão, de uma grande explosão. Tem um cientista americano que diz assim, né? Você acreditar que o mundo foi criado aleatoriamente a partir de uma grande explosão, do Big Bang, a famosa teoria, é a mesma coisa que você acreditar que um livro ele foi criado a partir da explosão de uma gráfica, né? Caiu as palavrinhas assim, tudo certinho, tudo feito assim bonitinho, né? Depois explodiu a gráfica, né? Fez o livro. Não, teve uma inteligência criadora nisso. Essa inteligência criadora é Deus. Muito bem, vamos para o quinto dom. Vou dar uma aceleradinha aqui, gente, tá bom? O dom da fortaleza, o dom da coragem. Ok, gente? Pegando uma passagem bíblica, quero meditar com vocês. Aqui tem 3 passagens bíblicas bem interessantes que a gente poderia pegar. Eu vou pedir para vocês anotarem, quem está anotando, que seria Josué, capítulo 10, versículo 25. Só anotar, nós não vamos pegar ela. Isaías 40, versículo 31. E 1 Coríntios 10, versículo 13. Essa última nós vamos pegar. Bom, 1 Coríntios 10, versículo 13. Gente, o que significa a palavra coragem? Vocês sabem de onde que vem a palavra coragem? A palavra coragem vem da palavra agir pelo coração. Vem de core, que é coração, e de agir, né? Agir pelo coração. Tem gente que cria coragem muitas vezes depois que bebe, né? Depois que bebe, o cara lá é meio tímido. Depois que bebe, tem coragem de cantar uma menina, né, que quer namorar. Depois que bebe, tem coragem de acelerar o carro, né, empinar a moto. Cai de vez em quando também, mas enfim, a pessoa ela cria coragem. Não é essa coragem que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma coragem do Espírito. Estamos falando de uma coragem do Espírito. Então, por exemplo, né, eu lembro na história de São Francisco, os franciscanos